Olá, somos a Consciência compartilhando o tema inteligência sistêmica. A inteligência sistêmica, este vídeo, orienta a aplicação de nossas inteligências múltiplas, comandadas pela inteligência transpessoal, o nosso quociente sistêmico. Inteligência sistêmica é a inteligência do todo e não simplesmente de partes. Então, essa é a chamada visão sistêmica, que é a visão do todo, ou seja, inteligência sistêmica. Então, vamos aos detalhes. O pensamento. Vamos fazer aqui um pequeno exercício, uma recapitulação da abordagem do que é o pensamento, né? Antes de entrar propriamente no pensamento sistêmico ou inteligência sistêmica. René Descartes deixou uma frase muito importante, de certa forma enigmática: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Essa afirmação deu margem a se pensar que nós somos o pensamento, ou nós somos o que pensamos, sendo que, na realidade, nós temos pensamentos que devem servir como nossos instrumentos. Então, podemos colocar desta forma: penso, logo sou responsável pelos meus pensamentos. Penso, logo existo, como responsável pelos meus pensamentos. Amit Goswami, que é um físico indiano, autor do livro Universo Autoconsciente, ele coloca desta maneira: opto ergo sum, ou seja, eu escolho, portanto eu sou, logicamente, responsável pelas minhas escolhas, né? O Sigmund Freud, ele fez um trabalho que consistiu, como um dos aspectos mais importantes de seu trabalho, a descoberta e o tratamento do inconsciente humano. Então, ele disse uma frase assim: existo onde não penso. Porque, digamos assim, o que nós pensamos é como a parte superior de um iceberg acima da linha d'água. Mas o que está abaixo da linha d'água é inconsciente, embora faça parte da mesma realidade do todo, que é o nosso psiquismo. Então, ele disse: existo, vamos dizer assim, embaixo d'água, fazendo metáfora do iceberg, existo onde não penso. E o outro psicanalista, agora o francês Jacques Lacan, nas pesquisas dele, no trabalho dele, ele completou: sou onde não penso e penso onde não sou. Então vejam que nas dificuldades do ser humano existe uma fragmentação da auto-identificação da pessoa, né? Uma fragmentação, digamos assim, mental. Isso revela uma abordagem não sistêmica, ou seja, uma dificuldade para se abordar o todo, porque ele diz: sou onde não penso e penso onde não sou. É como se nós fôssemos duas partes que não se conversam. Então isso não é visão sistêmica.
não é uma inteligência sistêmica. A inteligência sistêmica, nesta abordagem do canal, ela é alcançada com a autoconsciência, que é a consciência da nossa dimensão superior ao pensamento. Então, vamos abordar propriamente o pensamento sistêmico ou inteligência sistêmica. Então, nós temos aqui na parte superior a autoconsciência, que é a consciência do nosso self, que é chamada de inteligência espiritual, ou quociente espiritual. E nós preferimos chamar de quociente sistêmico, porque essa é a nossa dimensão que comporta o todo da nossa vida, do nosso ser, incluindo o nosso existir. Então, essa autoconsciência atua com este acrônimo COACH, que é um termo relativamente popular hoje em dia, mas aqui nós colocamos de uma maneira especial, onde CO significa consciência, o A significa a nossa atitude perante a consciência, porque nós somos a consciência, mas a nossa atitude pode ser de aceitar ou negar a nossa consciência, tá? Se a gente negar, a gente perde esse benefício, perde a visão sistêmica, perde o pensamento sistêmico, perde a inteligência sistêmica. Tendo uma atitude de aceitação da consciência, nós trabalhamos com o conhecimento, que é a letra C, e com a habilidade de utilizar esse conhecimento na prática. Tá? E a consciência provê para nós a motivação intrínseca, que é uma motivação inerente ao nosso ser, e não dependente de fatores externos. É uma motivação que nos impulsiona para sermos e realizarmos o que nós realmente somos e queremos realizar. E ela consiste no quociente sistêmico, que é este acima, coordenando e fazendo um conjunto com o QI, que é o quociente intelectual, mais o QE, que é o quociente emocional, numa atuação sistêmica. Agora, já declaradamente, propomos a atuação sistêmica. Esta preparação, esta consciência para uma atuação mais eficaz, ela tem o sentido de aplicar a visão sistêmica, ou seja, adotar postura inclusiva, sem excluir uma parte ou outra. Então, por exemplo, ser espiritualista socialista, porque geralmente quem é socialista é materialista, e quem é espiritualista não é socialista, mas cada parte enxerga problemas e propõe soluções dentro da sua visão parcial. Mas se adotarmos uma visão sistêmica, é conveniente ser espiritualista socialista para não perder nenhuma parte, porque quem escolhe uma parte perde o todo. Outra abordagem, conservador versus progressista. Geralmente quem é progressista é contra o conservador, e quem é conservador é contra o progressista. Só que sempre existe algo que é bom, que merece ser conservado. E de tudo que existe,
muitas coisas precisam ser melhoradas, modificadas, então tem um sentido progressista. Então, para não perdermos nenhuma parte, é conveniente ser conservador progressista para ter abrangência do todo. Isso é inteligência sistêmica. E a inteligência sistêmica trabalha com os quadrantes individual e coletivo, e subjetivo e objetivo, também com esses quadrantes que refletem uma inteligência sistêmica, porque não perdem nada, nem o individual, nem o coletivo, nem o subjetivo, nem o objetivo. E na atuação, aqui um conselho do livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que coloca no livro uma citação do Richard Buckminster Fuller, que diz assim: você nunca muda as coisas lutando contra o que existe. Construa um novo modelo, tornando obsoleto o atual. Então, por exemplo, ao invés do socialista combater o espiritualista e vice-versa, criar um modelo mais abrangente, um modelo abrangente para substituir o que se tornaria obsoleto, é uma visão que inclui as duas partes, é uma visão sistêmica, da mesma forma, conservador e progressista. Ao invés de lutarem um contra o outro, deveriam construir um novo modelo sistêmico que seja abrangente das duas partes, uma inteligência sistêmica que não seja exclusivista, que seja inclusiva das duas partes, para atuar como inteligência sistêmica, porque, como se disse, quem escolhe um lado perde o todo, tá bom? E na atuação sistêmica vale esta realidade, esta constatação que o todo é maior do que a soma das partes, porque o todo tem algo a mais do que a soma das partes, que é a inteligência do todo. É justamente o pensamento sistêmico, a inteligência sistêmica, que é a inteligência do todo, que é maior do que simplesmente a soma das partes. Ok? E na atuação sistêmica tem um ponto de partida, que é uma situação prévia, uma situação com entropia, tendo problemas e oportunidades, onde se aplica esta visão sistêmica vista aqui à esquerda para elaborar uma proposta de uma nova situação em homeostase, com soluções e iniciativas, tá? Aqui tem uma interrogação, porque na abordagem da situação prévia com entropia, existe uma interrogação, porque se está fazendo uma pesquisa, um levantamento dos problemas e oportunidades, um questionamento construtivo. E na busca das soluções, existe um ponto de exclamação que denota, assim, uma admiração pelas soluções e iniciativas sugeridas para uma situação nova, em homeostase, uma situação em mudança para atender aos objetivos atualizados, sendo que se parte de uma situação que já não atende aos objetivos atualizados, fazendo uma elaboração, mudando o estado das coisas, realizando esta orientação, construir um novo modelo, que é uma situação em homeostase, tornando obsoleto o atual, que é anterior às novas soluções, né? Que é esta situação com entropia, tendo problemas e oportunidades. Então,
era essa a abordagem do tópico inteligência sistêmica. Então, muito obrigado e até os próximos vídeos.